Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. Olha só, hoje eu vou falar com você sobre 7 passos para você não errar na hora de escolher os investimentos aí, né, para você guardar o seu dinheiro, para você construir o seu patrimônio. Beleza? Mas antes eu queria deixar um recadinho para você. A gente está passando pela Green November 500 Pratas e todos os nossos treinamentos estão com 30% de desconto. Sim, basta você mirar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code e você já vai ser direcionado para a página com todos os cupons de descontos. Nós temos 3 treinamentos, o curso da Estratégia 500 Pratas, que eu te ensino a investir, montar uma carteira, você ganha a planilha da Estratégia 500 Pratas, tem o curso de desenvolvimento financeiro, para quem não está conseguindo guardar dinheiro, né? Ou porque ganha pouco ou porque ganha muito, mas está todo descontrolado, o desenvolvimento financeiro vai te ajudar. E temos a nossa comunidade de investidores 500 Pratas. Qualquer um que você adquirir 30% de desconto, no combo full também 30% de desconto, beleza? Link eu vou deixar na descrição ou mira a câmera do celular aqui nesse QR Code e você pode já acessar diretamente a página. Vai até sexta-feira, dia 25 de novembro, beleza? Então, tô colocando esse vídeo no ar aqui na quarta-feira, você tem mais 2 dias aí, né? Quinta-noite, sexta-noite. Sexta-feira, à meia-noite, encerra esse desconto, encerra a Green November 500 Pratas. Então, aproveita aí 30% de desconto para se tornar nosso aluno, beleza? Vamos lá, galera. 7 pontos para você não errar na hora de investir. Eu coloco como primeiro ponto aqui, qual é a possibilidade de retorno? Você não tem como investir em alguma coisa, como escolher, seja ações, seja fundos imobiliários, seja renda fixa, você sempre tem que ter um conhecimento da possibilidade de retorno. Você não pode pegar e dizer, não, eu gostei desse ativo aqui, parece legal, mas eu não faço a menor ideia de quanto eu posso ganhar aqui. Não, você tem que ter uma previsão. Nas ações nós vamos fazer uma análise fundamentalista para entender qual é o histórico de lucro dessa empresa, quais são as projeções de lucro futuro. Nos fundos imobiliários também nós vamos estudar a carteira daquele ativo, quais são as projeções de crescimento daquela região, daqueles imóveis. E na renda fixa, que fica mais fácil ainda, né? Porque muitas vezes já está escrito ali no contrato quantos que você vai ganhar de rendimento. Então, eu não posso escolher um investimento sem saber qual vai ser, pelo menos uma estimativa de lucros futuros. Até porque eu tendo essa estimativa de retorno futuro, eu consigo comparar com o segundo ponto que eu coloco aqui. Qual é o risco envolvido nessa operação? Aquilo que a gente costuma sempre falar, galera, nos investimentos não existe almoço grátis. Se você tem um retorno acima da média, na grande maioria dos casos, o risco também é acima da média. E o que é risco? Risco é a chance de dar tudo errado. Quando um investimento tem um risco muito baixo, por exemplo, um investimento que é considerado o mais seguro do Brasil, os títulos do Tesouro, né? E se você for pensar no curto prazo, pensa no Tesouro Selic. Então, não tem nada mais seguro do que isso no Brasil que se tem conhecimento. Só que o retorno também não é dos melhores. O retorno é um pouquinho abaixo da média. É condizente. Risco mais baixo, retorno um pouquinho mais baixo. E aí você pega investimento em ações. Se você souber gerenciar o risco, fazer tudo aquilo que a gente ensina na Estratégia 500 Pratas, esse risco cai um monte também. Mas você que não sabe gerenciar risco, não sabe o que está fazendo, investir em ações é sim arriscado. Só que você tem um potencial de ganhar um pouco mais. Então você precisa conhecer qual é o risco envolvido na operação que você vai entrar, no investimento que você vai colocar o seu dinheiro. Porque essa é a única forma de você gerenciar esse risco. Você tem que conhecer o tamanho desse risco. E aí a gente compara o primeiro item que eu coloquei, a possibilidade de retorno, com o tamanho do risco e já fica mais fácil de você tomar a decisão de onde investir. Porque veja bem, imagina que eu tenho uma escala de risco que vai de 0 a 10, beleza? E eu tenho um retorno financeiro que vai de 5 a 15%, né? E aí eu tenho então 2 ativos aqui. Os dois estão me pagando 10% ao ano, beleza? Só que na escala de risco de 1 a 10, um está com risco 4 e outro está com risco 6. Qual que eu vou pegar? Poxa, se os dois me pagam 10%, eu vou pegar aquele que está com risco 4, porque eu vou ter o mesmo retorno correndo menos risco. Então é por isso que o investidor tem que saber investigar, analisar esses 2 primeiros pontos que eu coloquei aqui. Possibilidade de retorno e qual é o risco. Terceiro ponto que eu coloco para analisar. Você tem que saber se a renda é fixa, é variável ou se tem marcação ao mercado. Gente,
A renda fixa está contratado já. É a Selic, é o CDB, você já sabe quanto que você vai ganhar daqui a 5, 10, 20 anos se você deixar o seu patrimônio lá, beleza? Você já tem essa estimativa. A renda variável, como as ações, os fundos imobiliários, os ETFs, não tem como saber. Você precisa fazer uma análise mais criteriosa para entender quais são as projeções de lucro futuro para você conseguir estimar aquele retorno ali. E outra coisa, marcação a mercado. Tem muita gente aí investindo em títulos do Tesouro, como por exemplo os títulos pré-fixados, Tesouro IPCA+, pensando que é renda fixa. É sim renda fixa se você segurar até o vencimento, mas até o vencimento sofre marcação a mercado. Então, se você coloca hoje 100 mil reais num título do Tesouro, pré-fixado ou indexado ao IPCA, e a taxa de juros básica aumenta daqui a alguns meses, esses 100 mil reais seu pode se transformar em 95 mil, certo? Eu estou falando de renda fixa, mas ele vai desvalorizar, porque no curto prazo sofre marcação ao mercado. Muita gente não entende isso, diz, caramba, eu botei aqui na renda fixa, que dizem que é ganho garantido, coloquei 100 mil, tô só com 95. Vou zerar esse negócio antes que eu perca meu dinheiro. Perdeu 5 mil. Não tem nada de errado. É uma natureza dos investimentos. Se você tivesse segurado até o final, teria ganhado. Então, não coloque seu dinheiro sem você tiver certeza se trata de renda fixa mesmo, se tem marcação ao mercado e se é renda variável. Esse é um terceiro ponto. Um quarto ponto, quais são as taxas que serão pagas por esse investimento? Quando a gente fala de renda fixa, é natural que os bancos cobrem uma taxa para você investir na renda fixa, as corretoras cobrem uma taxa. Você pode comparar, porque às vezes você pode investir na Selic, certo? No Tesouro Selic, direto pelo site do Tesouro. Você pode investir por uma corretora de valores, você pode investir por um banco, mas no longo prazo o seu rendimento pode ser diferente só porque eles estão trabalhando, essas instituições estão trabalhando com taxas diferentes, taxa de custódia, taxa de manutenção dessa carteira aí. Então você tem que avaliar essas taxas e fazer uma comparação. Por quê? Da mesma forma, já vou falar o porquê, mas da mesma forma é se você investe em renda variável, né? Estou investindo em ações, cara, tem a corretora que vai cobrar lá corretagem zero, não vai te cobrar nada para você investir em ações, só vai vir os emolumentos ali da própria B3 que são cobrados, e tem outra corretora, como a XP, por exemplo, que cobra lá, acho que é R$ 4,90, tem outras que vão cobrar R$ 2,50, outras vão cobrar um pouco mais. Tem uma taxa de corretagem. Essa taxa aí, dependendo do volume financeiro que você aporta, principalmente quem está começando, que aporta menos, essa taxa pode prejudicar o seu retorno no longo prazo. Então, avalie qual é o tamanho dessa taxa em relação ao valor que você está aplicando e o quanto ela vai te incomodar. Porque se ela estiver te incomodando, você deve procurar uma outra corretora, uma outra instituição que trabalhe com taxas menores para te ajudar aí no longo prazo. Depois que você faz um aporte maior, tem um patrimônio maior, essas taxas acabam não incomodando tanto. E o que a gente mais olha é a qualidade da prestação de serviço ali, né? Daquela corretora, daquela instituição financeira, beleza? Mas sempre avalie se as taxas que você está pagando faz sentido para o serviço que você está recebendo e se isso não vai afetar o seu retorno. Isso seria um quarto ponto, beleza? Um quinto ponto que eu coloco aqui para você analisar para não errar na escolha dos seus investimentos aí. Existem concorrentes com as mesmas opções e melhores taxas? Que está relacionado com o que eu falei ali em cima, né? Então eu falei primeiro, quais são as taxas que serão pagas? Você tem que conhecer, e aí ficou no quinto ponto. Existe concorrente com taxas melhores? Às vezes não existe, tá? Às vezes você vai entrar lá, pô, eu tô aqui na XP Investimentos, tem essa CDB desse banco aqui, pô, bem bacana esse CDB, gostei do banco, gostei do retorno, quero investir. Só que a XP está cobrando 3% ao ano para você investir naquele CDB ali. Existe esse CDB em outra corretora? Se não existe e faz sentido para você investir naquele CDB e ainda pagar 3% ao ano, beleza? Vai fundo. Mas de repente a corretora vizinha aqui, a Modal, a Ágora e tantas outras que existem, estão com o mesmo CDB, com o mesmo retorno, cobrando 1% ao ano de manutenção ali. E aí, faz muito mais sentido você investir nessa que cobra menos, que não vai corroer o seu investimento, tá? Então sempre avalie se existe concorrente com taxas menores. Isso acontece, por exemplo, quando a gente fala de fundos ETF, é muito comum, né? Aqui no Brasil a gente tem pouco ETFs, mas lá fora, nos Estados Unidos, como a gente tem muito ETFs, é natural, o ETF ele só rastreia um índice, certo? É natural que tenha várias casas de fundos, né? Várias gestoras de fundo
operando no mesmo índice. Ou seja, você tem 5 ETFs iguaizinhos com a mesma carteira, só que varia a taxa de um para outro. Bom, dependendo se você conhece a gestora ali que é uma menor taxa, te passa confiança, vai naquela de menor taxa, tá? Sexto ponto aqui para você não errar. Quanto pagarei de imposto de renda? Cara, eu vejo muita gente se perdendo com isso. O cara vai lá, faz todo o cálculo de investimento. Ah, não, eu vou colocar aqui nesse CDB porque está rendendo 100% do CDI. Mas ele não sabe que quando ele for resgatar, ele vai pagar imposto de renda sobre aquilo. Então você tem que levar em consideração, já pensando lá na frente. Bom, eu pretendo vender daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Qual é o valor que eu vou pagar de imposto de renda sobre os meus rendimentos? Como que funciona o imposto de renda para essa classe de ativo que eu estou investindo aqui? Cara, o investidor tem que saber isso, porque isso tem que fazer parte do cálculo, seja para ações, para fundos imobiliários, para renda fixa. Nas ações, por exemplo, a gente tem isenção de imposto de renda sobre o lucro das operações quando o volume financeiro vendido no mês não supera 20 mil reais. Eu vejo muita gente vendendo lá, né, 21, 22 mil reais, pagando imposto sobre aquele lucro. Cara, era só segurar um pouquinho, vende 19.900 para se manter isento do imposto de renda e no próximo mês você vende mais um pouquinho, beleza? Então, isso é o quê? É falta de conhecimento de como funciona o imposto de renda. Isso acaba prejudicando o retorno dos seus investimentos só por falta de informação. Então, saiba exatamente como funcionam as regras de imposto de renda e quanto que você vai pagar de imposto de renda para aquela classe de investimento que você está escolhendo, beleza? E um sétimo e último ponto que eu coloquei aqui, qual o investimento ideal para os seus objetivos? Gente, tem gente que está guardando dinheiro para pagar a faculdade do filho daqui a 5 anos. Tem gente que está guardando dinheiro para trocar de carro daqui a 2 anos. Tem gente que está guardando dinheiro para casar e comprar uma casa daqui a 10 anos. Tem gente que está guardando dinheiro, assim como nós aqui da Estratégia 500 Pratas, para viver de renda. Um patrimônio que nós vamos acumular e preservar para o resto das nossas vidas e muito provavelmente deixar de herança para os nossos filhos, para os nossos herdeiros, com o objetivo de geração de renda. Se você quer pagar uma faculdade para o seu filho, você vai ter que ter algum tipo de investimento na sua carteira. Se você quer comprar uma casa daqui a 10 anos, é outro tipo. Se você quer fazer como nós aqui da Estratégia 500 Pratas, acumular patrimônio para viver de renda, para se aposentar através dos investimentos em bolsa de valores, é outra classe de investimento. Então, tenha a classe de investimento, para você não errar, que estejam condizentes com o seu objetivo. Leandro, quero acumular uma carteira para viver de renda no longo prazo, mas ao mesmo tempo eu quero trocar de carro daqui a 2 anos. Vai ter 2 carteirinhas separadas. Uma vai ser a principal, que você vai construir seu patrimônio por longo prazo, e uma carteirinha vai ser para trocar de carro. Simples assim. Tudo isso, galera, eu ensino nos mínimos detalhes dentro do curso da Estratégia 500 Pratas, onde você vai ter o módulo de ações, fundos imobiliários, imposto de renda, renda fixa, estratégias, a Estratégia 500 Pratas em si, vai receber a planilha da Estratégia 500 Pratas para gerenciar tudo isso. Tudo que eu expliquei aqui você consegue se aprofundar ainda mais se você tiver alguma dificuldade para entender dentro do curso da Estratégia 500 Pratas. E o curso está com 30% de desconto até sexta-feira, dia 25 de novembro, que é quando encerra, né, a Black Friday, aí 30% de desconto até lá. Hoje o curso da Estratégia 500 Pratas custa R$ 997. Na Black Friday está por 697, tá? 30% de desconto. No dia 26 nós vamos fazer um reajuste de preço. Ele vai para 1.197. Então, se você aproveitar essa promoção, você está garantindo praticamente R$ 500 de desconto em relação ao preço novo. Por que vai subir o preço? Porque o curso está sendo todo reformulado, todo regravado, todo atualizado, com mais aulas, com mais módulos, e faz tempo que a gente não reajusta o preço dele, então vai sofrer esse reajuste aí. Aproveite! Toda a Escola 500 Pratas com 30% de desconto, links na descrição ou mira a câmera do seu celular aqui. E lembrando, se você está vendo esse vídeo após 25 de novembro de 2022, à meia-noite, infelizmente perdeu a oportunidade. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!